está aí conosco. Como de costume, vamos fazer a nossa oração, porque sem a orientação e a direção do Senhor Jesus, não podemos fazer nada, né? Não somos nada, apenas um instrumento, um vaso. Então, eu peço a você que de todo o seu coração, você peça ao Senhor Jesus nesse momento para que você possa estar com seu coração aberto, seus ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar nessa noite. Amém? Oremos então. Senhor Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos na Tua presença, na certeza absoluta de que o Senhor escuta a nossa oração. E te pedimos que o Senhor nessa noite, mais uma vez, venha dar direção do que falar, de como orientar essas mulheres e que cada uma delas estejam com seus ouvidos atentos para ouvir a Tua voz e colocar em prática e entender qual é a sua vontade, para que de fato, através da prática, suas vidas sejam abençoadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Se você que crê, diga amém. Amém? Muito bem. Então, de quem falaremos hoje? Algumas acertaram, algumas erraram. De quem? De quem? De quem nós falaremos hoje? Vocês já sabem? Algumas sabem já, né? Bem, para aquelas que não sabem, nós falaremos hoje de Lia e Raquel, né? As duas esposas de Jacó. Duas? Pois é, naquela época podia, né? Mas veja a confusão que dava, né? Nós já falamos a respeito de outra mulher, Sara, que também teve, Abraão se deitou com uma outra mulher, né? Com a sua serva, e veja a confusão que deu. Então Deus, vendo tudo isso, veio então as leis, né? As leis de Moisés, e tudo ficou aí mais organizado, vamos dizer assim, né? Porque Deus viu que aquilo não era bom. Mas então, nós vamos ler, abra sua Bíblia no livro de Gênesis 29, tá? Gênesis 29. Vou dar um tempinho para que você abra sua Bíblia. Para você que está entrando agora, nossas lives são todos os sábados às 22 horas, pontualmente. E nós procuramos, né, fazer aqui a meditação de uma forma um pouquinho mais lúdica, um pouquinho mais objetiva, porque o texto normalmente, né, principalmente do Velho Testamento, são textos muito longos. Então nós procuramos resumi-lo, tá? Mas existem partes que são essenciais para a gente falar. Só que eu preciso que você esteja com a sua Bíblia na mão para que você possa também acompanhar conosco e ir pulando os versículos, né, que não são nesse momento assim tão necessários à leitura, não que não sejam importantes. Tudo que está na Bíblia é de suma importância, é essencial. Só que nesse momento da meditação, no ponto que queremos extrair, nós vamos então assim pulando alguns versículos para que sejamos um pouquinho mais objetivas, tá bom? Então, Gênesis 29, começamos com o versículo 1. Diz assim: Então, pôs-se Jacó a caminho à terra do povo do Oriente, né? Ele saiu de sua terra e foi em viagem ao povo do Oriente. Versículo 3. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar, ou seja, naquele lugar existe um poço onde todos utilizavam esse poço para dar de beber aos animais, né, aos seus camelos, às suas ovelhas, aos seus rebanhos. Versículo 4 diz: E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. 5, ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? Eles disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Então, aqui já imediatamente, né, Jacó olhou, né, quando eles comentaram a respeito de sua filha, né, da filha de Labão,
Ele fala assim, olha, aqui está a filha dele, né? E ele imediatamente olhou para ela. Ela vem com as ovelhas. Versículo 9, vamos pular um pouquinho. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai. Porque ela era o quê, gente? Eu quero pausar aqui. Porque ela era o quê? Porque ela era pastora. Então aqui está a primeira pastora da Bíblia. Não são poucos aqueles, né, que às vezes, por não ter conhecimento, ou às vezes eu não digo nem conhecimento, né, porque na sua grande maioria, quem nos acusa, né, aqueles que querem apontar, por que pastora, por que tem pastora, né, um dos motivos, antes de eu entrar na Bíblia, um dos motivos atuais, né, porque estão se levantando muitas pastoras, é porque não existem homens que queiram servir a Deus, né? Então Deus, a Bíblia diz que em determinado momento, o Senhor Jesus disse, olha, se eu não falar, até as pedras clamarão, né? Então, dizendo assim, olha, eu uso quem eu quiser, né? Mas biblicamente falando, né, primeiramente estou falando da parte humana em que vivemos. São poucos os homens que querem verdadeiramente servir a Deus. Muitos querem títulos, né? Porque é bonito ver uma pessoa ali no altar, né, supostamente servindo a Deus, mas servir realmente com integridade, com fibra, com garra, com honestidade, isso é para poucos, né? Então Deus levanta quem Ele quer, né? Somos apenas vasos usados por Ele. Mas, biblicamente falando, aqui no versículo 9 diz que ela era pastora, né? Vou repetir o versículo 9 para você que está entrando agora. Estando ele ainda falando com eles, veio a Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Então, aqui está a primeira pastora. Aí, claro, sempre terão aqueles que vão se levantar e falar assim, não, mas isso era naquela época, era pastora de ovelhas, né, isso que aquilo, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ficar calada na igreja, tem que ser calada, né, não tem direito de ensinar. Eu vou só falar brevemente um versículo para você, eu achei assim pertinente a gente tocar nesse assunto, porque não são poucos os acusadores, né? Então, eu vou ler aqui só um versículo rapidamente para você, porque muitos falam assim, né, a Bíblia diz que a mulher tem que entrar na igreja calada e sair calada, né? Ela não tem direito de ensinar, não sei o que, não sei o que. A palavra de Deus no livro de Tito 2, você não precisa abrir, tá? Eu só vou mencionar rapidamente aqui, só pra gente fazer um breve parênteses, né? Para aqueles que têm, de repente, alguma dúvida ou alguma curiosidade. A Bíblia diz assim, em Tito, capítulo 2, versículo... Perdão. Versículo 3 diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, as mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestres do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, a mesma Bíblia que fala, né, que a mulher tem que ser calada, ela não tem direito a ensinar, aqui está dizendo para as mulheres ensinarem, né? Quando a Bíblia se refere a não ensinar, existe um limite aí que a gente tem que respeitar, né? Então esse tema eu vou abranger mais tarde, eu vou falar mais tarde, de uma forma um pouquinho mais extensa. Estou querendo mostrar aqui de uma forma rápida, porque são muitos que têm dúvida a esse respeito, então eu achei necessário falar sobre isso. Mas justamente sobre esse tema, especificamente, nós falaremos em uma outra oportunidade, tá bom? Então aqui no versículo 4 de Tito 2 diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como serem donas de casa, sujeitas a seus maridos, etc, tá bom? Continuando então, versículo 10, né, porque eu não vou entrar nesse tema agora. Versículo 10 diz assim: e aconteceu, vendo Jacó a Raquel,
filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Né? Nesse momento ele se emocionou, né? Ele a beijou e ele ficou emocionado, né? Com o amor que imediatamente ele sentiu por Raquel. Mas é interessante porque a gente vai falar de um tema importantíssimo, que é como o nosso coração nos engana. Olha só, preste muita atenção, porque isso é importantíssimo para nós, mulheres, preste atenção. Então ele chorou, né? Ele ficou emocionado de ter beijado Raquel. Naquele momento ele amou Raquel, né? Versículo 12. E Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai, que era filho de Rebeca, então ela correu e anunciou ao seu pai. Versículo 13. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua mãe, correu-lhes ao encontro, abraçou, beijou e levou à sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. 14. Então Labão disse-lhe, verdadeiramente tu és osso do meu osso, carne da minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Ou seja, ele falou assim, poxa, realmente você é meu parente, né? Pelas suas atitudes e tudo. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disso, Labão disse a Jacó, porque tu és meu irmão, será que você tem que hás de servir-me de graça? Declara-me qual é o seu salário. Ou seja, nesse momento, Labão, ele era um homem muito ambicioso, né? Se você ler a história mais um pouquinho, por isso que a gente tem que ler a história toda. Você vê que ele era muito assim, preocupado com dinheiro, era um homem ambicioso, era um homem que não se preocupava de fato, né, com o que suas filhas sentiam, com o que suas filhas queriam. Ele queria apenas, na verdade, jogar uma das filhas dele nos braços de Jacó para que fosse menos uma boca para comer, né? Eu estou resumindo aqui mediante alguns detalhes que a gente vê na história, tá? E diz assim, no versículo 15, né? Ele falou, então me declara o seu salário, porque assim, você não vai ficar na minha casa de graça, mais ou menos assim, né? Você vai ficar aqui de graça? Não. Você vai falar quanto que é o seu salário para que a gente possa fazer alguma coisa aqui. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia. E o nome da mais nova, que ele beijou, era Raquel. 17. Preste muita atenção, você mulher, nesse momento. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Então, todos os detalhes que a Bíblia deixa, não deixa por acaso, né? Aqui diz claramente, Lia tinha olhos ternos, né? Tenros, mas Raquel era formosa à vista. Ou seja, nitidamente fica claro aqui, a Bíblia não diz que Lia era feia, mas também não diz que ela era bonita, diz que Raquel era bonita, que Raquel era formosa, né? E olha aí o que vai acontecer no versículo 18. E Jacó amava a Raquel, ou seja, a mais nova, aquele que ele beijou no poço. 7 anos te servirei por Raquel, sua filha menor. Então disse Labão, no versículo 19, melhor é que eu a dê a ti do que a dê a outro homem. Então, fica comigo. Ou seja, naquele momento, ele falou que ele ia trabalhar 7 anos pelo amor de Raquel, da mulher mais nova, né? Só que nessa época existia um agravante, né? Principalmente nessa tribo, que eles não davam suas filhas mais novas antes que suas filhas mais velhas, né? De costume, a mais velha casa antes, né? E só que nesse momento, Labão foi assim, espertinho com Jacó, né? Ele trapaceou, vamos dizer assim, ele se aproveitou
que ele se ofereceu 7 anos, né, de trabalho árduo no campo, né, ali no deserto com ele, 7 anos pela sua filha. Então veja o que aconteceu. E assim, versículo 20, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que amava. Olha só que eu fiquei meditando nisso, né? Ele serviu a Jacó 7 anos por Raquel, os primeiros 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Veja você que quando um homem ama verdadeiramente a uma mulher, ele não mede esforços para agradá-la e vice-versa, né? Mas aqui fica nítido o amor, como age um homem que realmente ama a sua esposa. Você imagina no deserto o trabalho que não era, né? De sol a sol, ele tinha o que ali? Comida e uma tenda durante 7 anos, trabalhando em troca de um amor, né? Do casamento, do pai liberar o casamento daquela menina. Então você, mulher, você tem que aprender, sim, aprender o seu valor. E isso, porque a história muda agora, a partir do momento que eu vou ler com vocês esse restinho, esse trechinho, muda rapidamente. Isso porque Raquel não era uma mulher de valor. Você vai ver o porquê. Raquel, ela não era uma mulher de valor. Ela era o oposto de Lia. Você vai ver aqui. A gente sempre escuta, né? Porque Jacó amava Raquel, porque Raquel era mais bonita, porque Raquel era mais formosa. Mas Raquel não era espiritual. Raquel, ela era idólatra. Ela era uma mulher idólatra. E ela morreu jovem. Ela morreu jovem, sabe por quê? Porque ela foi desobediente a Deus. Ela não morreu por causa da idolatria em si, né? Porque existe uma passagem, um momento da Bíblia que diz que Raquel, para que tivesse proteção, ela roubou os ídolos da casa dela quando ela foi se mudar para casa, ali para casa de Jacó, né? E aí o seu pai ficou irado, né? Porque ele era idólatra, e falou: cadê meus ídolos? E ela tinha escondido. Ela não foi revelada, mas ali houve uma maldição na vida dela, porque foi proclamado, falou: quem roubou isso há de morrer, né? Então Raquel, ela não tinha valor, ela tinha beleza. Ela tinha beleza física, mas ela não tinha beleza espiritual. Quem tinha beleza espiritual era Lia. Eu já vou te explicar. De repente você tá assim, meu Deus, com aquela carinha, né? Meu Deus, eu sempre escutei dizer, né? Sobre o amor de Jacó por Raquel, não é assim? Mas então, você veja como o nosso coração, o coração do homem, ele pode ser corrupto, ele é, né, segundo a Bíblia, corrupto e enganador, né? Os nossos olhos, eles querem definir o que é bom para nós, né? O nosso coração quer definir o que é bom para nós. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E que os nossos olhos nos enganam, porque a gente vê o exterior. Deus vê por dentro. Lia não era bonita como Raquel. Mas veja que Jacó, quando olhou para ela no poço, imediatamente a beijou, né? Sendo ela pastora, dando água de beber para as ovelhas, para o rebanho, a beijou e se emocionou com aquilo, de ter uma mulher tão bela ao seu lado. Mas aquela mulher, ela era uma mulher invejosa. Leia a Bíblia, que eu estou lendo um pedacinho para que a gente não se estenda. Mas eu gostaria, mulher, que você que está nessa live, você que está marcando suas amigas, você leia toda a história e medite. Raquel, ela morreu jovem. Raquel só deu 2 filhos a Jacó. 2 apenas. E naquela época a mulher, né, procriava muito cedo, né? Eu creio
não diz a Bíblia, mas por aí uns 14 anos, né? Ela já começava a ter filhos. Então, se a Bíblia diz que ela morreu após o segundo filho, ela era bem novinha, né? Ela não viveu muito, ela era bem novinha. Já Lia, ela deu 7 filhos a Jacó, né? E os outros filhos das tribos de Israel vieram das servas de cada uma delas. Então, assim, olha que bacana. Preste atenção. Agora você vai me entender. Então, vou repetir o versículo 20, porque são muitos que estão entrando agora. Diz assim: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e esses lhes pareceram como poucos dias, né? Ou seja, ele valorizou ela de tal forma que o tempo passar, né? Assim é o homem que ama verdadeiramente sua mulher. Ele tem prazer de estar ao lado, né? Ele tem prazer, ele trabalha arduamente, mas para trazer um conforto, uma paz, né? O prazer de ter ela ali ao lado todo o tempo. Você vê isso nos dias de hoje em alguns homens, né? Que ele faz com prazer, ele não faz de forma interesseira. Não, é com prazer, como diz aqui. Passou 7 anos assim, né? Porque ele amava Raquel. 21 diz: e disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Ou seja, aqui no versículo 21, já se passaram 7 anos. Então, olha como é que a Bíblia, você tem que meditar, né? Às vezes a gente lê um versículo e outro, parece que aconteceu de um dia para o outro, de uma hora para outra. Não, do versículo 21 para o versículo 20, perdão, do versículo 20 para o versículo 21, se passaram 7 anos, né? Então, por isso que a gente tem que meditar. A palavra de Deus não é para ler assim, então Jacó, Labão da minha mulher, não, mas da minha mulher por quê? Porque meus dias se cumpriram, os 7 anos se cumpriram. Amém? De um versículo para o outro. E versículo 22 diz: então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. Olha só, Labão enganou Jacó. Labão, pegou a sua filha mais velha, levou à tenda e ele se deitou com ela. Aí você fala assim, mas como que ele não sabia? Você imagina uma tenda no meio do deserto. Você imagina que a mulher ela é coberta por um véu, né? Você imagina uma situação que só tem estrela no céu. E olhe lá, né? Não há como diferenciar, até porque ele não conhecia o corpo de uma nem o corpo da outra. E naquela escuridão toda, ele só percebeu que era Lia no dia seguinte. Mas olhe bem a atitude desse pai, né? Esse pai, ele era um mentiroso, porque ele prometeu uma e deu a outra. Ele tomou a sua filha Lia, eu vejo assim, sabe? Depois que você vai lendo tudo e meditando, é assim, é realmente, vai, você é a mais velha, você é feinha, entendeu? Raquel vai ser fácil de casar, porque ela é bem bonita, deixa eu arrumar logo um casamento pra você e sai da minha casa, porque você é mais uma boca pra comer, né? Já que ele era um homem ambicioso. E não são poucos os pais que agem dessa forma muitas vezes, né? Desprezando, fazendo diferença entre filhas, né? Diferença em vários quesitos, né? Aqui fica nítido que ele deu a sua filha em casamento como um nada, né? Como um nada. E diz assim, e na verdade ela que tinha valor, né? E diz assim, e aconteceu 23, e aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. Aí no versículo 25 diz, e aconteceu que pela manhã ele viu que era Lia. Pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que você me enganou? Ele falou, poxa, eu tô 7 anos te servindo por Raquel. Não é por Lia, eu não amo a Lia.
e 26 diz: Disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Mas por que ele não foi sincero naquele momento? Não é mesmo? Ele devia ter falado, olha, aqui na nossa terra, a gente casa primeiro a primogênita, depois a filha mais nova. Mas não, ele foi espertinho, né? Ou tentou ser espertinho com Jacó. E 27 diz: cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Então, Labão se aproveitando, né, aí de Jacó, falou, então tá bom, você quer a outra? Então, a Raquel, você vai trabalhar mais 7 anos. Ou seja, Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. E Jacó desprezava a Lia. Ele desprezou uma mulher de Deus. Mas você vai ver o que acontece. Então, o que eu vejo nisso tudo, né? Veja como o coração do ser humano é enganoso. Porque ele ficou 7 anos trabalhando por Raquel. E será que nesse tempo todo, esse homem não via as atitudes de Raquel? Porque quem não está bem espiritualmente, nesse caso ela nunca foi bem porque ela era idólatra, será que ela não deixava brecha do que falava, como agia, né? Transparecia a sua inveja, a sua arrogância, a sua ira contra a sua irmã? Será que ele não viu isso durante 7 anos? Certamente o Senhor o mostrou. Só que o coração dele já estava tomado pelo sentimento a Raquel. Então, aqui, mais uma vez, mostra o quanto devemos ter cuidado ao escolher a pessoa que casamos ou que pretendemos casar. Porque ela era uma mulher de sentimentos ruins, que só tinha beleza. E quantas não são as mulheres assim? Ela só tem aparência, mas ela é oca por dentro. Por mais que queira transparecer que não é. É nítido que é. O que ela carrega dentro de si é apenas imitação. Sabe? Ela carrega, não é dela. Não é ela é oca, ela é vazia. É como Raquel, ela tentava transparecer o que ela não era para Jacó. E Jacó trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos, e depois disso, ela deu os 2 filhos para ele e em seguida morreu. Então, a Bíblia diz, né? Inúmeras passagens bíblicas que Deus dá vida longa aos seus, né? Isso não quer dizer que não possa morrer antes e tal, não é isso que eu estou falando, mas existem algumas circunstâncias a serem analisadas aqui nesse capítulo especificamente, né? Diz assim, olha só, continuando diz, onde paramos? Paramos aqui, no 25. 26, perdão. Não se faz assim no nosso lugar, que a menor dê antes da primogênita. 27. Cumpre a semana, então falou, agora você vai trabalhar mais 7 anos, né? 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Preste atenção que só faltam 3 versículos para terminar. Preste atenção que só faltam 3 versículos para terminar, que diz assim, 28. E cumpriu a semana e lhe deu por mulher Raquel. Ou seja, ele era casado com Lia e trabalhou 7 anos por Raquel. E diz assim, no versículo 30. E possuiu também a Raquel. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, gente. Obrigada, amor. Deus abençoe.
Desculpa, meninas, que engasguei aqui com a saliva. E diz assim, no versículo 30, e possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. 31. Vendo, pois, o Senhor, olha agora que tá o fechamento da história. Prestem atenção, mulheres. Desperta tu que dormes. Você entendeu até agora o raciocínio? Eu tô lendo devagar, aqui eu encurtei bastante. Eu estou lendo devagar e explicando algumas coisas para que você entenda. Preste atenção no versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Olha só. Olha só. O que você entende disso? Fala para mim. Medita no versículo 31. Vendo, pois, vendo, então chamou a atenção de Deus. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Lia, é que eu vou repetir, eu li rapidamente, não peguei todos os versículos, a história é bem longa. Mas senão não dá tempo aqui, o vídeo fica muito longo. Lia, ela era desprezada pelo seu marido diariamente. Ele não amava Lia. Ele desprezava Lia. Inclusive, existe um pedacinho da passagem quando Lia já tinha um filho, né? Já era maiorzinho. Ele encontrou mandrágoras no campo, que eram plantas que acreditavam que davam fertilidade, né? E você sabe que a mulher, ela nessa época, ela só tinha valor por gerar filhos, né? Eu já expliquei isso para vocês. Então, essas plantas, essas ervas que chamavam ervas do amor, elas eram preparadas de forma que acreditavam que essas ervas davam fertilidade à mulher. Então, quando Raquel viu que o filho de Lia encontrou, ela falou assim, me dá isso aqui pro filho de Lia. E o filho de Lia falou assim, não vou dar não, a minha mãe também precisa. A minha mãe quer também, você é tratada melhor pelo meu pai do que a minha mãe é desprezada, não vou dar pra minha mãe. Aí ela falou assim, não, meu filho, tudo bem. Aí ele falou, mãe, ela vai te enganar como engana todo mundo. E aí o que Raquel fez? Raquel então falou assim, olha como é que ela era ambiciosa, né? Ambiciosa, e eu acho que ela não tinha, sinceramente, lendo assim, eu acho que ela nem amava a Jacó, sabe? Ela falou assim, me dá aqui essa planta e eu te dou o meu marido por uma noite, eu alugo o meu marido por uma noite para você. Olha que humilhação. Olha que humilhação. Então, ela negociou a Raquel, negociou a Lia. E Lia, claro, né, porque amava Jacó, se sujeitou a isso, e deu a planta para ela e falou para Jacó, Raquel, Raquel, a gente fez um acordo e essa noite eu vou deitar com você. Então, Jacó se deitou com ela, porque ela não tinha atenção do seu marido, ele nunca queria estar com ela, né? Então, ela era desprezada. Olha aqui para mim, mulher. Já vamos finalizar nossa live, mas aqui está o ponto principal. Você tem que entender o seu valor. Deus viu, versículo 31. Deus viu que Lia era desprezada. E nesse momento abriu a sua madre, ou seja, o seu ventre, né? Para ela frutificar, para ela dar luz a filhos a Jacó. E Raquel, nesse momento, então, até esse momento, permaneceu estéril. Ela não tinha a graça de Deus, né? Não tinha a misericórdia de Deus nesse momento. Então você
Você, mulher, que é desprezada, você que se sente humilhada, você que precisa mendigar o amor do seu marido. Às vezes você não quer nem a intimidade em si, como nesse momento, depois de tantos anos não estar com seu marido, o que é natural, né? Lia queria estar junto ao seu marido, né? A relação, o coito amoroso entre o casal é natural, né? Feito por Deus, foi programado por Deus, fomos programados por Deus para isso. Mas às vezes ela queria só uma atenção, né? Ela queria uma pegada de mão natural, né? Aquela coisinha assim que você tá sentado do lado, às vezes você tá vendo televisão e o seu marido põe a mão ao seu lado. Não sempre parte de você, né? Porque quando sempre parte da gente, cansa, né? A gente já cansa, não tem mais forças para aquilo, né? Já não quer mais, porque você vê que o seu valor não é uma coisa, não é uma prioridade. O seu valor são lapsos, né? Conforme a necessidade dele. Então, você que se sente desprezada, você que tem um esposo, sabe, difícil, que você já tentou, você já orou, você está muitos anos casada e você já fez de tudo com todas as suas forças. Você precisa então agora dar o seu devido valor, sabe? Você entender o seu valor. Quando nós entendemos o nosso valor, o Senhor nos abençoa, sabe? E Ele nos dá uma força e coloca uma força dentro de nós que todos ao redor veem. Ainda que seu esposo não veja, a luz é tão grande que todos veem. E o próprio Deus, né, principalmente vê. E você se torna essa mulher aqui, ó, com a madre, com o ventre aberto, né, espiritualmente falando. Não me refiro a dar filhos, mas você gera filhos na fé. E se o seu marido não te valorizar, é ele quem vai perder. Porque você vê aqui na passagem bíblica que ela cozinhava para ele, ela fazia com amor e ele o tempo todo a desprezava. Ele só a usava, vamos dizer assim, né? Porque ele amava a Raquel. Não é à toa que ele trabalhou 14 anos, né? Veja que a Bíblia fala que ele rapidamente nem percebeu, né? Você vê o valor, quando o homem ama realmente, o valor que ele dá, né? Então, mulher, aqui no versículo 31, eu quero dizer para você, para finalizarmos essa live, que Deus está olhando por você. Amém? Deus está olhando por nós, Ele olha por nós, Ele olha por aquela, sabe, sofrida, aquela mulher que sofreu durante toda uma vida, aquela mulher, sabe, que foi de repente injustiçada, que é injustiçada pelo seu marido, aquela mulher que tem uma dor dentro dela, sabe? Deus está olhando por você. Pode ter certeza. Mas por que então, pastora Bianca, que o meu marido não olha para mim como eu espero, né? Eu faço tanto, eu me dou tanto. Continue fazendo, mas com uma diferença. Faça para Deus e não espere nada em troca. Sabe por quê? Porque assim você não vai se cansar. Não espere. Quem perde é Ele. Deus vai fazer a transformação dentro de você, vai te dar uma força tão grande que vem dele, que o amor dele vai suprir todas as suas necessidades. E mais cedo ou mais tarde, Deus vai operar um milagre no seu casamento também, no coração do seu esposo, pode ter certeza. Mas primeiro, você tem que carregar esse valor, essa força dentro de você. E repito, todos vão ver essa força, porque essa força não é sua. Essa força vem de Deus. Seu vizinho vai ver, sua vizinha vai ver. Ainda que seu marido não veja e não reconheça. Todo mundo vai ver. Os amigos, todo mundo. E você ganha com Deus. Não espere nada, não espere recompensa. Faça por você mesma.
Faça por você mesma. Entenda o seu valor. E você vai se tornar uma mãe espiritual que vai abençoar outras mulheres, porque você vai ter a madre, né? O ventre aberto pelo próprio Deus. Amém? E mais cedo ou mais tarde, assim como aconteceu com Labão, Deus trabalhou no coração de Labão, né? E eu tenho certeza que na sua vida não vai ser diferente, tá bom? Faça por você e para Deus, sem esperar nada em troca. Porque, infelizmente, existem pessoas que são... que às vezes não é nem demônio, né? Ela mesma é cabeça dura, né? É um homem teimoso, que vive aí batendo cabeça e não muda. Então, você já tentou de todas as formas, já orou, já fez jejum, já fez voto, já se ajoelhou, já dobrou, já fez tudo de verdade. Não deu certo, entre aspas, né? Aos olhos humanos, você ainda não está colhendo? Você colherá. Você colherá com Deus. Amém? E diz assim, então, para terminar, 32. E concebeu Lia e deu à luz a um filho e chamou de Rúben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Tadinha, né, gente? Pensa bem. Ela deu à luz a Rúben, né? Botou o nome de Rúben, né? Porque o Senhor atendeu a minha aflição, significa esse nome. Olha só, né? Nome de Rúben. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, se chamou Simeão. E concebeu outra vez, agora esta vez se unirá meu marido a mim, por isso chamou Levi. E concebeu outra vez, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou Judá. E cessou de dar à luz. Olha só, né? Veja que essa mulher, a vida dela era em torno do seu marido. O primeiro se chamou Simeão, porque Simeão significa... Perdão, primeiro chamou Rúben, porque Rúben significa Deus atendeu a minha aflição, né? Deixa eu botar aqui da bateria. E caiu aqui, meninas. Só um minutinho. Então, no versículo 32 diz, chamou Rúben, porque o Senhor atendeu minha aflição. Esse é o significado do nome Rúben, né? Agora me amará o meu marido. Depois se chamou Simeão, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada. E depois Levi, e agora se unirá meu marido a mim. E o último, que é da tribo de Judá, da onde veio, né, o Senhor Jesus, a árvore genealógica de Jesus. E essa vez louvarei ao Senhor. Por isso que o nosso Senhor é chamado Leão da tribo de Judá. Porque a família do Senhor Jesus vem dessa tribo de Judá. Que foi o último filho que ela teve, o 7º. Amém? Então, eu gostaria de dizer para vocês que você medite, mulher, que a sua beleza não consiste só na beleza física e aparente. Isso é importante, mas não é tudo. Isso acaba. A beleza física é essa que Jacó, sabe, se apaixonou e beijou a Raquel. Mas essa beleza acaba. Agora, aquilo que você é por dentro, se você é fiel, né? Ela era meiga, ela era boa, ela era verdadeira, ela era íntegra, ela era correta, né? Ela com certeza era cheia de falhas, né? Como você vê todos os heróis da fé aí. Mas se você vê o contexto geral, Raquel não prestava. Ela era idólatra, ela era invejosa, ela era mentirosa, ela era oportunista, ela era um monte de coisa. Mas ela tinha a sua aparência, né? Então, não permita que ninguém te diminua, né? Nem mesmo teu esposo a faça sentir menos que a outra, menos que a vizinha, menos que aquela. Não se compare. Não faça isso com você mesma. Não se maltrate dessa forma. Nós somos únicas. Nós somos perfeitas como somos.
cada uma com a sua identidade, com a sua beleza, com o seu jeito, né? Com o seu jeito especial. Uma morena, outra loira, uma um pouquinho mais cheinha, outra mais magrinha, né? Uma mais alta, uma mais baixinha. Deus nos fez assim, olha que maravilha! A gente poder lidar com tantas cores lindas, né? Branco, negro, mulato, índio, né? Por que você vai se comparar com a outra, se você é bonita do jeito que você é? Acredite em você mesma, amém? Porque toda a beleza de Raquel não adiantou. Ela continuou feia. Feia, porque suas atitudes eram feias. Ela era uma mulher que exalava podridão. Então, ainda que você, de repente, a sua beleza exterior não seja como a de Raquel, mas o seu interior, ele é especial, porque você é uma mulher que quer agradar a Deus, que teme a Deus e que vive para ser uma mulher melhor. Isso é o mais importante. Amém? Então, fique com essa palavra no seu coração e eu tenho certeza que, se você crer, dará frutos a 30, 60 e a 100 por um. Amém? Eu espero que com essa live você tenha aprendido e que você então compartilhe com as suas amigas, com as suas companheiras, enfim, eu espero de todo o meu coração que tenha ajudado a vocês. Deixa aí no seu comentário o que mais chamou a atenção. Para mim é muito importante o seu comentário. É algo que você queira de repente que nós venhamos comentar, falar alguma dúvida, pergunta, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Uma boa noite para vocês. Deus abençoe vocês. Amanhã, para aquelas que moram aqui em Guaratinguetá, né, nós teríamos a nossa reunião pela manhã, às 9 da manhã, e depois vamos rapidinho voltar para casa, comer rapidinho, para poder nos encontrar a 1h30 ali em frente ao Grau, né, para podermos subir o monte. Por favor, aquelas que estão dispostas a subir o monte para a oração, não atrasem, para não atrasar todo o grupo, até porque o pastor Luiz tem que voltar, né, se organizar, se arrumar para a reunião da noite, tá bom? Deus abençoe a todas, fiquem com Deus e na fé sempre. Tchau, tchau, meninas, fiquem com Jesus.